Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 72 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é quarta-feira, dia 9 de janeiro de 2019. Hoje, acompanhe o debate sobre a implementação das normas internacionais, onde tivemos como convidados o vice-presidente da banca, Dr. João Fonseca, account partner da KPMG, doutora Inês Felipe, e o representante do Fundo Soberano, Agostinho Felipe. Um debate moderado pelo Dr. Luís Neve e por mim, Cristina Silvestre. Acompanhe igualmente a entrevista à consultora internacional Isabel Fidalgo a propósito da edição das Quartas na Ordem sobre a erosão da base tributável e transferência de lucros. Acompanhe igualmente o discurso do governador do Banco Nacional de Angola durante a Assembleia Geral Ordinária da OCPCA, em que se aprovou o plano de atividades e o orçamento para 2019. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Por ora, vamos à saudação musical e o tema escolhido é Muloge, na voz de Filipe Mukenga. É Muloge, é me kingi jibomona. É me Muloge, é me kingi jibomona. É no mushikana, que azuelo moade akimi. É no mushikana, que azuelo moade akimi. É me Muloge, é me kingi jibomona. É me Muloge, é me kingi jibomona. É no mushikana, que azuelo moade akimi. É no mushikana, que azuelo moade akimi. Que manda lenu, só pena que manda falar com Isaka. Aleluia, aleluia, aleluia. É me muka geleja, é me kingi jiba omona. Que manda lenu, só pena que manda falar com Isaka. Aleluia, aleluia, aleluia. É me muka geleja, é me kingi jiba omona. Ouvíamos o tema Muloge, na voz de Filipe Mukenga. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora.
Hoje acompanhe o debate sobre a implementação das normas internacionais, onde tivemos como convidados o vice-presidente da banca, Dr. João Fonseca, a counterpartner da KPMG, doutora Inês Felipe, e o representante do Fundo Soberano, Agostinho Felipe. Um debate moderado pelo Dr. Luís Neves e por mim, Cristina Silvestre. Antes de entrar especificamente na pergunta relativa à importância do reporte financeiro nas normas internacionais, queria dizer que a empresa que eu represento tem muita honra de todos os anos admitir muitos jovens angolanos, muitos estão nesta sala e sabem que eles fazem parte de todas as nossas equipas. Indo direto aqui à questão que tem que ver com a importância da adoção destas normas, eu reitero inteiramente que a vantagem de se ter um relato em normas internacionais tem que ver com a possibilidade de um número muito maior, muito mais alargado de investidores, de potenciais investidores para as empresas, porque falar-se em IFRS é falar-se hoje, todo mundo fala inglês. IFRS é essa comunicação, é a forma de se traduzir a posição e os resultados de uma empresa numa linguagem internacional. É simplesmente isso. Agora, temos todos que estar preparados para as diferenças e os conceitos, porque toda essa linguagem tem por detrás uma metodologia, aquilo que se chama um framework. E aquilo que se pretende mesmo nas ações de formação, em que também todos temos participado, e nas universidades, aquilo que nós gostamos de transmitir é precisamente, inicialmente, todos temos que olhar para esses conceitos básicos, de forma a encadearmos os nossos raciocínios e de forma a entendermos como é que o património dessas empresas fica representado nessa linguagem. Mas para mim esse é de facto o benefício. Agora, não há benefícios sem dor, e a dor é efetivamente o custo dessa transição, o custo da adoção para dentro das empresas de capital humano com essas competências. Todos nós, neste momento, teremos uma vantagem, quem sabe falar essa linguagem. Portanto, eu recomendo vivamente que, quer nos cursos da Ordem, quer nas universidades, quer por um caminho autónomo, se faça e se trilhe este percurso. Porque temos que olhar para o futuro e o futuro está nesta linguagem transversal. Nomeadamente, quando estamos às portas de abrir o mercado de capitais, que, sem dúvida, vai ser a linguagem que os investidores de mercado de capitais, quer seja investimentos em ações e até mesmo em obrigações, verão querer que as empresas produzam as contas nesta linguagem. Pode ser linguagem oficial ou não, certamente, se não o for, vão exigir um capítulo com a apresentação das contas neste framework. Eu estou a dizer que este tema não é só discutido aqui, mesmo em Portugal, durante muitos anos, e quando se começou a falar de uma forma mais abrangente nas normas internacionais, à data IAS, e estou aqui a recordar-me da minha experiência em 2005, porque foi a partir dessa data que na União Europeia passou a ser obrigatório a adoção destas normas e a começar para as empresas cotadas e depois estendeu-se a outros grupos económicos, havia esse problema, não havia tradução dessas normas de inglês para português. Depois houve um esforço imenso da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas nessa tradução, mas relembro que também na própria União Europeia, só para vos trazer aqui algum exemplo, é a União Europeia que faz as traduções oficiais em cada língua, nem sequer é a Ordem participou, foi neste processo, mas confesso que ainda hoje, e porque as normas estão sempre a serem modificadas, todos os anos saem novas normas, saem interpretações novas. A verdade é que já há muito tempo que a consulta destes textos em português, por vezes os textos que aparecem não estão atualizados. Este é um desafio
mas também digo o seguinte: no mundo global, em economias que têm empresas que aspiram a estar presente em mais mercados, não só naqueles onde nascem, é importante nós também lermos os textos originais dessas mesmas normas, porque existem conceitos, palavras, que eles são entendidos precisamente na língua-mãe, neste caso a inglesa, e que nem sempre a tradução para português reflete aquilo que é o verdadeiro objetivo. Mas seria excelente se houvesse permanentemente, todos os anos, a tradução da versão inglesa para português atualizada. Doutor Agostinho Filipe, quais são, pelo menos tem identificado as principais diferenças entre a IAS 39 com a IFRS 9? Este tema é um tema de facto muito interessante. Começar por dizer que a IFRS 9 ela vem substituir a IAS 39 fundamentalmente por um aspecto que ocorreu em 2008 por causa da crise económica. Na altura, os especialistas identificaram que a crise económica fundamentalmente se deu no sistema bancário, foi pelo facto da IAS 39 pecar na demora do reconhecimento das imparidades, do reconhecimento das perdas derivados dos créditos não pagos. E por esse facto começou-se a criar, a pensar-se numa alternativa de se poder mitigar este risco, porque a IAS 39, essencialmente, ela registra as perdas incorridas. A perda ocorre, são assim que nós temos que reconhecê-las, temos que registá-las. E a IFRS 9, essencialmente, veio tentar mitigar este risco da demora deste reconhecimento de perda, passando para perdas esperadas, ou seja, nós, a partir do momento em que adotamos a IFRS 9, as perdas de imparidades devem ser reconhecidas ainda no momento inicial. Nós estamos no momento inicialmente a registrar o ativo, já temos que fazer um teste da sua capacidade dela própria gerar cash flows positivos, por exemplo, futuros, e saber se de facto, no momento em que está a fazer o registro inicial, está ou não em imparidade. Naturalmente, isso, de certa forma, cria aqui um desafio enorme para as instituições financeiras, porque a questão da previsibilidade das perdas futuras, independentemente da associação do risco, do maior ou menor risco, porque há critérios específicos na norma, em que, se for um ativo de risco baixo, nós podemos fazer esse deferimento em 12 meses. Se for um ativo de elevada volatilidade, este reconhecimento vai ser feito ao longo da vida do próprio ativo ou passivo financeiro. Por este facto, de certa forma, até facilita o registro de imparidades no âmbito da norma de IFRS 9. Entretanto, esta norma traz também um grande desafio, e é um desafio que está patente, porque a adoção de normas internacionais não é somente uma questão contabilística. Ela deve ser feita numa cadeia e que nós precisamos de elementos, ou seja, a contabilidade de normas internacionais é feita fundamentalmente em base de estimativas. Aquela questão simplesmente de registro de débitos e créditos é a parte inicial da contabilidade, porque a parte subsequente são as estimativas, e essas estimativas é que nos vão dar a garantia de que, de facto, os ativos que estamos a declarar ou a reportar têm a qualidade de vida. O nosso governador falou da necessidade, no âmbito do acordo com o FMI, avaliar a qualidade dos ativos dos bancos, por exemplo. Nós ainda temos ativos dos bancos cujos critérios de avaliação são muito baixos. A ausência efetiva do mercado regulado, onde possamos ir buscar dados, tirar referências sobre determinados preços, cotações, é uma grande limitação para possamos avaliar convenientemente os nossos ativos. Um exemplo muito simples é, por exemplo, as obrigações do Tesouro, que têm um preço fixo praticamente e não permite que, se olharmos para as demonstrações financeiras de muitos dos nossos bancos, vamos verificar que a maior parte delas está avaliada ao custo de investimento, ao custo histórico, e que na verdade não é isso. Este é um ativo que, se estivesse no mercado regulado, naturalmente teríamos a noção do quanto ele é procurado ou do quanto ele é preterido. E isso, por si só, determinará o valor deste ativo naquele momento e determinará também se não temos ou não fazer o cálculo de imparidades no momento que estamos a fazer o reconhecimento inicial e o reconhecimento posterior. O modelo de IFRS 9, nós temos o modelo de perdas esperadas e na IAS 39 é o reconhecimento da perda efetiva. doutor Inês,
Quais são os impactos gerados com a adoção da IFRS 9? Esta pergunta, de forma tão aberta, deveria de ser o Banco Nacional de Angola ou aqui o representante da banca responder, já agora os vou. Não, mas eu vou dizer em termos técnicos falando, obviamente. Como disse o meu colega, nós todos associam muito a IFRS 9 com o tema de imparidade. Ela não se esgota aqui. Ela associa-se muito à imparidade porque é onde reside de facto a maior complexidade da estimativa do seu cálculo e, por outro lado, é onde, pelo menos no setor financeiro, se tem observado os maiores impactos e que, neste caso, têm vindo a ser negativos. O que é que isto quer dizer? Que com uma adoção de um modelo que não capta só a perda que nós estimamos hoje, com o conhecimento de factos que conhecemos hoje, nós com a IFRS 9 vamos ter que capturar a estimativa de perda até ao final, até à maturidade das nossas operações. Só pelo facto de eu ter dito isto, acho que todos nesta sala compreendemos que este número nunca poderia ser o mesmo, porque até aqui, se eu tiver um ativo financeiro que tenha 10 anos e se eu tiver no seu segundo ano, eu na IAS 39 vou captar a perda que eu observei até este momento, portanto, segundo ano, e na IFRS 9 vou captar a expectativa de perda para mais 8 anos à frente, o que significa que logo, tecnicamente, isto não é a mesma coisa. Portanto, é daqui que tem resultado o maior impacto negativo quando se fala da adoção da IFRS 9. A adoção da IFRS 9 também traz um tema que tem sido muito debatido, se existe ou não imparidades associadas, por exemplo, à carteira de títulos, e aqui em Angola, como essas carteiras são muito títulos do Estado, é outro tema que tem sido interessante falar. Para além disto, queria só dar uma nota que não é só as imparidades. Há aqui algo de base que tem um impacto no dia-a-dia das empresas. Começar por falar em IFRS 9, já agora, a IFRS 9 só trata de ativos e passivos financeiros. Mas começa por uma simples pergunta. Como é que cada entidade tem planeado o seu negócio, em que modelo de negócio? E é com base nessa resposta, de entre 3, digamos, opções que a própria norma dá, que depois se vai desencadear todo um processo de classificação desses ativos e passivos e de mensuração subsequente. Posto isto, temos numa segunda dimensão olhar para as imparidades desses mesmos ativos financeiros. E, portanto, conceptualmente, só acrescentando uma outra dimensão àquilo que tinha sido dito. Naquilo que foi a pergunta, aos maiores impactos. Em relação ao setor financeiro angolano, daquilo que eu conheço, e obviamente não conheço todas as instituições financeiras, mas eu diria que daquilo que é a minha experiência no setor, que de facto vai haver impactos e eles também irão decorrer sobretudo dessa componente do crédito concedido. Claro que não é alheio a situação macroeconómica que o país tem atravessado, mas é muito importante agora captar aquilo que na própria norma se diz o forward looking. E desculpem eu estar a falar em inglês, mas portanto aquela visão futura macroeconómicos para se captar essa expectativa de perda futura. Doutor João Fonseca. Portanto, é só para dizer que a banca está pendente também dos outros setores. Estamos todos interligados e, portanto, vai ser preciso muito a colaboração do setor empresarial para que este exercício não tenha um impacto negativo. Estava a falar da questão das contas na hora, mas também há outro lado que foi falado aqui, abordado muito, que é a questão da capacitação de pessoas. Portanto, é preciso realmente estudar-se muito estas normas, é preciso haver boa organização, portanto, a governação. Portanto, se as empresas, os gestores estiverem preocupados em ter a faturação organizada, os estoques, terem os imóveis registados em dia, portanto, sinceramente, é muito difícil que depois estejam preparados para a adoção das IAS. Portanto,
das normas internacionais de contabilidade. Portanto, estou aqui a falar de capacitação das pessoas e estou a falar também da organização, o tal controle interno que se fala. Então, queria dizer que é um esforço mesmo muito grande. Foi feito um inicial de capacitação, agora já é mais focalizado. O esforço não é só para quem trabalha na contabilidade, é quem trabalha na área financeira. Estamos a falar, por exemplo, títulos, quem trabalha, por exemplo, na gestão do património do banco. Portanto, tem que ter também conhecimentos fundamentais. Em 2019 vai ser implementada uma nova norma ligada aos arrendamentos, recursos humanos, normas ligadas, portanto, aos benefícios a empregados. Eu queria dizer, por exemplo, que nos bancos é normal os bancos bonificarem os juros de crédito para os seus funcionários. Ora, da bonificação há uma diferença entre a taxa de crédito e a taxa de mercado. Essa diferença nós temos que contabilizar também. E, portanto, isso implica ter até sistemas mesmo adequados. Portanto, é só para dizer que estas normas são transversais e depois depende da dimensão das empresas, às áreas de sistemas de informação. As áreas informáticas são cruciais para nos ajudar a implementar, porque no caso desta IAS 29 e FRS 9, nós temos que criar modelos, eu diria, matemáticos. Isso implica, e temos que buscar muita informação aos sistemas. Portanto, é só para dizer que estas normas, acima de tudo, são transversais. Não podem ser consideradas simplesmente como sendo um assunto de contabilidade. Doutor Agostinho Filipe, uma recomendação que queira deixar a todos presentes? Muito rapidamente, apenas dizer que, de facto, a adoção da norma não pode ser isolada somente para setores específicos. A banca está muito adiantada, mas eu acho que o caminho foi mal feito. A banca não teve outra hipótese por causa da interferência e da própria exposição internacional. Mas não é de todo correto, por exemplo, nós temos instituições financeiras que têm, por exemplo, subsidiárias que consolidam entidades do IBGC e elas em si dizem que reportam o IFRS. Isso é um problema que temos que resolver. Quero dizer que é importante que todo o sistema financeiro e não financeiro esteja preparado a reportar o IFRS. Entretanto, se a Comissão da Relação Contabilística definir os critérios e a forma como vai adotar as normas internacionais, estaremos mais salvaguardados em função daquilo que é a nossa realidade para a adoção das normas. Nós, na nossa experiência de fundo de grande, temos a grande vantagem de termos uma exposição internacional grande. Estamos em mercados observados. Nós temos ativos em mercados com dados observados. Facilita-nos o ter de valorização. Mas para aqueles ativos que não estão em mercados observáveis, chamados nível 3 da IFRS 13, há um problema fazer uma avaliação de um ativo desse aqui em Angola, porque as premissas de avaliação são muito subjetivas. Se até os dados do INE têm algum, entre aspas, de validade, se de facto há momentos que dizem que estamos em recessão e depois fazem uma correção do relatório, já não estamos em recessão. Se estes dados não forem seguros, naturalmente todo o tipo de avaliação que venhamos a fazer não vai ser de facto viável. E essa é de facto a nossa grande recomendação. A Comissão de Normalização tem que funcionar para rapidamente toda a economia nacional estar a falar a mesma língua, porque senão vamos continuar a ter limitações graves de avaliação dos ativos de quer o setor financeiro, quer o setor não financeiro. Ouvíamos o debate sobre a implementação das normas internacionais, onde tivemos como convidados o vice-presidente da banca, Dr. João Fonseca, a account partner da KPMG, doutora Inês Filipe, e o representante do Fundo Soberano, Dr. Agostinho Filipe, um debate moderado pelo Dr. Luís Neves e por mim, Cristina Silvestre. Vamos ainda no âmbito da Assembleia dar-lhe a ouvir na íntegra o discurso do governador do Banco Nacional de Angola, Dr. José de Lima Massano, durante a Assembleia Geral Ordinária da OCPCA, em que se aprovou o plano de atividades e o orçamento para 2019. Gostaria de expressar uma palavra de apreço pessoal ao facto de se prosseguir com a materialização deste desejo antigo de constituição e afirmação de tão importante ordem. Um instrumento de defesa de interesses da classe de contabilistas e peritos contabilistas, mas também de potenciação da sustentabilidade do tecido empresarial nacional. O Banco Nacional de Angola esteve sempre presente e procurou, de modo positivo, influenciar uma mais rápida formalização e operacionalização da OCPCA, chegando mesmo a engajar quadros superiores seus nas tarefas constitutivas desta organização. Sabemos que o caminho ainda é longo,
mas longe vão os anos em que organizar contas, reportar atos de gestão eram meros exercícios de boa vontade e muitas vezes incompreendidos pelos próprios gestores empresariais. O processo irreversível de globalização que ocorre nos nossos dias, alavancado pelos desenvolvimentos tecnológicos ímpares que assistimos, tem potenciado em todo o mundo a integração do comércio, negócios e mesmo dos mercados financeiros. Os investidores procuram oportunidades de diversificação e investimentos, enquanto que as empresas captam capital, realizam transações ou possuem operações subsidiárias internacionais em vários países. Neste contexto, foi internacionalmente reconhecida a vantagem de ter um conjunto único de normas de contabilidade e relato financeiro globalmente aceites que visam promover a padronização, comparabilidade, fiabilidade e transparência das demonstrações financeiras entre entidades com referência a um determinado período. Economias modernas dependem de transações internacionais e do livre fluxo de capital. Mais de 1/3 de todas as transações financeiras ocorrem hoje além das fronteiras de cada um dos países, esperando-se o seu crescimento continue a ocorrer. Os padrões internacionais de relato financeiro são entendidos como uma quase personificação da globalização. Presentemente, 87% das 166 jurisdições perfiladas pelo IFRS Foundation adotaram as normas internacionais de contabilidade e relato financeiro, embora com níveis de abrangência distintos. No nosso continente, este número ascende a 95% e na nossa região, SADC, a 92%. Neste enquadramento, e considerando o desígnio do Banco Nacional de Angola de ter no país um sistema financeiro que atua de acordo com padrões internacionais e que possa ser considerado equivalente ao dos seus parceiros internacionais, foi iniciada a reforma do setor bancário angolano, que não podia deixar de incluir a plena adoção das normas internacionais de contabilidade e relato financeiro. Mais ainda, a integração no nosso sistema financeiro na rede global de pagamentos, permitindo que fluxos financeiros possam ser movimentados e transacionados independentemente da localização geográfica dos participantes, obriga-nos a assegurar o cumprimento de padrões de segurança e de transparência internacionalmente aceitos. O percurso de introdução das IFRS na banca comercial angolana tem já uma década. Em 2010, o BNA publicou o CONTIF, Plano de Contas do Sistema Financeiro, onde deu continuidade e aí procurou também já aprimorar diversos princípios de IFRS, tendo-se registrado avanços notáveis em termos de qualidade de informação prestada. Em 2013, com o objetivo de se adotar plenamente as IFRS, desencadeamos os primeiros contactos formais com o Comitê Internacional de Normalização Contabilística, tendo o BNA adotado pelo método de adoção por referência, isto é, as normas devem ser adotadas tal como são emitidas pelo IASB. Ainda assim, não se perdendo a possibilidade de ajustá-las ou diferi-las no tempo, sempre que ponderáveis associados à estabilidade do sistema financeiro nacional estejam em causa. Dadas as especificidades das normas internacionais de relato financeiro e complexidade de implementação, o BNA permitiu a adoção de modo faseado, iniciando com bancos comerciais com um total de ativos superior a 300 mil milhões de kwanzas, subsidiárias de entidades sediadas no estrangeiro e ainda com bancos no território nacional com subsidiárias no estrangeiro. Essa fase comportou 16 bancos, cuja cota de mercado correspondia, naquela altura, a cerca de 80%. Os bancos da primeira fase começaram a preparar
e a reportar as suas demonstrações financeiras em IFRS a partir do exercício de 2016 e os restantes desde o exercício de 2017, que vem também reportando. O BNA mantém um núcleo especializado em IFRS para atender continuamente às necessidades das instituições bancárias em matérias relacionadas com os princípios emitidos pelo International Accounting Standard Board e tem publicado instrutivos ou guias práticos para auxiliar o mercado na adequada implementação e execução das normas nas mais diferentes matérias, incluindo a divulgação de instrumentos financeiros, perdas por imparidade para a carteira de crédito, locações financeiras, taxa de juro efetiva, reconhecimento e divulgação de benefícios desempregados e títulos e valores mobiliários. A experiência de implementação das normas internacionais realça desafios que devem continuar a ser abordados pelas instituições financeiras bancárias, nomeadamente qualificação dos quadros. Aqui são necessárias ações permanentes de capacitação que permitam um bom entendimento das normas e também, no futuro, a identificação e implementação das alterações que decorram da evolução dessas mesmas normas. Procedimentos e controle interno. Há impactos significativos em procedimentos e controlos num conjunto alargado de processos e áreas que não apenas nas de contabilidade, mas que levam também ao ajustamento dos modelos de governação corporativa, conferindo maior transparência aos atos de gestão. A nível dos sistemas de informação, devem evoluir na definição e implementação das funcionalidades necessárias para dar cumprimento à implementação das normas internacionais, bem como assegurar a efetividade dos controlos gerais informáticos. A implementação das IFRS no setor financeiro acabam por ser mais um lembrete de que a mudança e melhoria contínua de processos são uma constante em organizações de sucesso. Uma constante evolução das normas implica uma constante evolução dos procedimentos. Os bancos devem fortalecer não apenas o controle interno no sentido de garantir as melhorias do ponto de vista da sua prática, mas também a cultura de responsabilização e de adequação permanente dos seus sistemas e processos de trabalho. O Banco Nacional de Angola também não é alheio a esse processo de mudanças. De facto, desde 2013, que as nossas demonstrações financeiras são publicadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade e de relato financeiro. Esta implementação levou o BNA a definir, por um lado, uma metodologia de implementação do plano de convergência, designadamente revisão de roteiros contabilísticos, elaboração de um novo plano de contas e definição de matrizes de conversão, identificação de requisitos de divulgação de informação e definição de mapas de reporte, quer para fins internos como externos. Por outro lado, procedeu à elaboração de um manual de políticas contabilísticas atualizado em conformidade com o referencial contabilístico, dentre os quais pressupostos utilizados no cálculo de estimativas, circuitos de informação e níveis de serviço associados à preparação e divulgação de informação financeira. O processo de adoção das normas internacionais levou ainda o BNA a ajustar o seu próprio modelo de governação, no sentido do desenvolvimento de um plano de capacitação do seu capital humano, introdução de alterações de política de gestão e alterações significativas a nível dos seus sistemas informáticos. No nosso país, o setor financeiro ainda é o único sujeito às exigências das normas internacionais de contabilidade e relato financeiro. Todavia, perspectivamos que no futuro, que se espera não tão distante, este requisito seja alargado a outros setores da economia, considerando os benefícios associados à sua implementação e aos esforços do Executivo para atrair mais investimento estrangeiro para o país. Neste contexto, torna-se muito importante
a capacitação dos profissionais de contabilidade, de forma a tornarem-se proficientes na aplicação das normas internacionais. A Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola tem um papel fundamental a desempenhar na sensibilização e formação dos seus membros quanto à implementação e aplicação das normas internacionais. O Banco Nacional de Angola, considerando a sua experiência e as competências criadas nessa matéria, está disponível para assistir à Ordem nesse desafio. Temos acompanhado os esforços que a OCPCA tem desenvolvido ao longo dos seus primeiros anos de atividade, junto dos contabilistas e peritos contabilistas, na sua atualização e capacitação em diversas matérias, e queríamos estimular a continuação desse processo de forma ainda mais intensa, considerando que a existência de contabilistas bem qualificados, bem preparados, é um fator essencial para o desenvolvimento da nossa economia e, consequentemente, da nossa sociedade. Por fim, aproveito esta oportunidade para desejar a todos, particularmente à direção da Ordem e aos seus membros, os mais elevados sucessos profissionais e também pessoais. Muito obrigado. Ouvíamos o discurso do governador do Banco Nacional de Angola, Dr. José de Lima Massano, durante a Assembleia Geral Ordinária da OCPCA, em que se aprovou o Plano de Atividade e o Orçamento para 2019. O governador do Banco Nacional de Angola, Dr. José de Lima Massano, o convidado especial que reiterou o seu apoio ao CPCA no desenvolvimento de ações que visem a evolução da contabilidade no país. Acompanhe a entrevista à consultora internacional Isabel Fidalgo a propósito da edição das quartas na Ordem sobre a erosão da base tributável e a transferência de lucros. Doutora Isabel Fidalgo, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao Contas na Hora. Muito bom dia. Nós tratamos na Ordem dos Contabilistas de um tema que me parece de extrema relevância e agradeço desde já o convite para estar aqui para falar um bocadinho numa outra abordagem sobre os principais tópicos deste tema. Doutora Isabel Fidalgo, gostávamos primeiro que nos explicasse o que é que originou esta recomendação da OCDE sobre a erosão de base tributável e transferência de lucros. O que é que se pretendeu na altura com estas recomendações? Muito bem. O BEPS, que é um plano de 15 ações e 15 recomendações para os Estados aderentes relativos à erosão da base tributável, portanto, que tem em vista evitar a erosão da base tributável e a transferência de lucros entre jurisdições, tem origem numa série de casos que ocorreram entre os anos 2011 e 2016, sensivelmente, foram casos bastante mediáticos e que têm que ver com a tributação de grupos, de empresas multinacionais e com alegados abusos por parte dos Estados no apoio a alguns desses grupos internacionais, tendo em perspectiva naturalmente a fixação desses grupos nos diversos países, mas em violação das regras de tributação e do princípio da igualdade entre os contribuintes. Portanto, estou a falar dos casos Apple, Starbucks, Amazon, Google, tudo situações em que, na tentativa de fixar as empresas nas diversas jurisdições, foram estabelecidos acordos, convenções com estas entidades que são privadas, estes grupos económicos, e encontradas planos de vantagens e benefícios de tratamento diferenciado que geraram na opinião pública fortes manifestações. Algumas delas foram ao ponto de levar pessoas para as ruas em jeito de protesto. E é a partir daqui que se gera a discussão sobre os limites e a legitimidade dos Estados no estabelecimento desses acordos privados com os grupos económicos. A OCDE, preocupada com a onda de manifestações que veio a ocorrer, decidiu propor um conjunto de medidas, de ações dirigidas justamente ao combate a essa erosão da base tributável e à transferência de lucros para países com baixa ou até mesmo nula tributação e com pouca ou sem atividade económica substancial e
que resultavam na prática numa redução da arrecadação fiscal global. Dentro destas 15 ações, 15 medidas, encontramos algumas que são diretamente destinadas a evitar o planeamento fiscal abusivo. É uma intervenção que é feita ao nível dos Estados, da criação de legislação nos Estados para controlar essas medidas de planeamento. São medidas que visam também controlar as assimetrias tributárias entre as jurisdições, medidas destinadas a evitar a dupla tributação ou a chamada dupla não tributação, e medidas que, no fundo, e em traços muito gerais, visam moralizar a prática tributária dos Estados de modo a criar justiça tributária a um nível global. A primeira proposta da OCDE é apresentada em meados de 2013 e as adesões dos Estados foram sendo progressivas. Angola adere, como referiu e bem, em julho de 2016. Doutor, olhando agora estas adesões, Angola já aderiu, mas agora certamente que haverá uma necessidade de ajustamento do ponto de vista da legislação angolana para, naturalmente, acolher essas recomendações. Destas recomendações, quais são as que já estão presentes na legislação em vigor e quais são aquelas que vão ter que, naturalmente, exigir alguma alteração legislativa e, já agora, em que pacotes legislativos poderão sofrer estas referidas alterações? Nós estamos a falar de planos de uma enormíssima exigência. Estas 15 ações estão organizadas por grupos de interesses, podemos utilizar esta terminologia, e temos do lado do interesse, criação de coerência nos sistemas fiscais, medidas de definição de conceitos de entidades e instrumentos híbridos, temos também medidas relacionadas com as regras de juros e deduções financeiras e temos outro tipo de regras relacionadas com outro tipo de práticas tributárias prejudiciais, como os regimes de patent box, etc. Do lado do interesse substância, temos também arrumadas medidas relativas ao abuso no uso dos tratados de dupla tributação, no controlo dos Estados na utilização dessas regras. Temos medidas relacionadas com esclarecimentos a respeito da definição do conceito de estabelecimento permanente e direção efetiva e temos medidas relacionadas com o tratamento dos resultados das políticas de preços de transferência entre os Estados. Finalmente, há um último conjunto de ações arrumadas do lado do interesse da criação de transparência entre as jurisdições no tratamento fiscal e estamos aqui a falar de ações destinadas ao conhecimento e divulgação do planeamento tributário agressivo, à troca de instrumentos entre os Estados em sede inspectiva, de modo a conhecer as práticas das empresas pertencentes a grupos internacionais nas diversas jurisdições. Temos também aqui regras relacionadas com as exigências de documentação de preços de transferência designadamente. No que diz respeito a Angola, especificamente, temos sim já uma ação bastante desenvolvida no sentido de criação de normas que respondem a estes interesses, a estas ações assim divididas por estas áreas de interesse. Posso dizer-lhes que do lado das medidas destinadas a criar coerência fiscal, temos, sim, alguma preocupação por parte de algumas normas na criação da definição do conceito de atividade económica substantiva, já uma norma que reconhece às holdings, às sociedades gestoras de participações sociais, a prática de atividades económicas substantivas para efeitos tributários. Temos também regras de limites à dedutibilidade de custos constantes do Código do Imposto Industrial e temos regras sobre tributação de lucros, quer no Código do Imposto sobre a Aplicação de Capitais, quer no Código do Imposto Industrial. Do lado da substância, eu acho que as ações aqui referentes a este grupo de ações são aquelas que em Angola têm merecido uma maior atenção e um maior desenvolvimento. Temos naturalmente regras que definem o conceito de estabelecimento estável, temos também normas que abordam a temática da direção efetiva, ainda sem aqui neste ponto, sem grandes ligações entre outros conteúdos da fiscalidade, mas eu estou em crer que isto acontecerá em breve e há também normas já com um nível de desenvolvimento bastante substancial relativas a regras de preços de transferência. Estas normas podemos encontrá-las quer no Estatuto dos Grandes Litigantes, aqui de um modo mais desenvolvido, quer também no Código do Imposto Industrial. Finalmente, consigo identificar também do lado das ações relativas
relativas à criação da transparência, pelo menos uma norma que já desenha uma tentativa de impor aos contribuintes a divulgação de planeamento tributário agressivo. Esta é uma norma que está nos estatutos dos grandes litigantes e que já tem por efeito mobilizar os grandes contribuintes nesta obrigação de comunicação, por exemplo, das suas operações de reorganização. Como podemos ver, nas 3 áreas de intervenção, há já ações efetivas na legislação angolana, todas elas julgo que em desenvolvimento. Eu acho que nos próximos tempos vamos assistir a uma densificação destas normas, mas de facto já há uma ação muito dirigida ao combate da erosão e à transferência de lucros na legislação angolana. Doutora, quais são os constrangimentos que se causa às empresas pelo não acolhimento destas recomendações na totalidade por conta da legislação angolana? E já agora, quais são as empresas sobre o qual essas recomendações mais têm impacto e porquê? Ora bem, estas recomendações têm sobretudo impacto nos grupos económicos, sobretudo naqueles que contemplam na sua estrutura organizacional empresas sediadas em várias jurisdições. O grande risco da não adesão plena às recomendações tem que ver com permitir situações de fuga de capitais de Angola, portanto, transferência ilegítima de lucros que deveriam estar a ser tributados no território angolano e, portanto, gerar receita para o Estado angolano para outras jurisdições onde não são tributadas. E este é, de facto, o grande risco. E olhando agora para essa questão, Angola tem vindo finalmente a assinar acordos de dupla tributação com alguns países, nomeadamente com a China, com Portugal e outros países, prevê-se para breve. Mas que impacto têm esses acordos sobre esta questão da erosão de base tributável e transferência de lucros? Há alguma relação ou nenhuma? Os acordos de dupla tributação visam regular as competências de tributação entre os Estados, em situações em que entidades sediadas num Estado geram rendimento através de uma ação direta num outro Estado. Interessa aqui saber quem é que tem competência para tributar o rendimento que é gerado neste outro Estado. O Estado de residência da entidade que tem uma intervenção direta no outro Estado ou o Estado onde a receita é gerada. No Estado da residência versus o Estado da origem do rendimento, da fonte do rendimento. E, portanto, os acordos de dupla tributação fazem a gestão da atribuição das competências de tributação nestes casos, nestes e noutros, naturalmente, aos Estados da tributação dos rendimentos que são gerados. O facto de Angola estar a criar estes mecanismos tem naturalmente vantagens na medida em que as entidades que cá têm uma intervenção económica verão as suas receitas ser tributadas de uma forma, digamos, mais justa, na medida em que, por via da aplicação desse acordo, são também evitadas as situações que até agora existiam efetivamente de dupla tributação. Um mesmo rendimento era, até a celebração desses acordos, poderia ser tributado quer no Estado residente da entidade que cá tem uma ação, quer no Estado da origem do rendimento. Isto tem 2 direções, 2 sentidos. Não apenas entidades estrangeiras que cá têm uma intervenção direta, apenas aplicável a estas situações, como as situações de sentido inverso. Também eram afetados. E o que nós queríamos saber é se esta questão do acordo de dupla tributação preenche algumas lacunas em função da não adoção dessas recomendações em pleno. Sim, estes acordos são muito importantes, não apenas por este efeito que acabei de referir, mas também por um outro efeito. É que estes acordos acabam por criar entre os Estados, signatários dos acordos, naturalmente, responsabilidades de troca de informações e são estabelecidas a partir deles relações mais estreitas de comunicação e que permitirá aos Estados, mediante a colocação de questões, fazer uma ponte mais célere com as autoridades tributárias das outras jurisdições. E assim, de facto, a informação é densificada. No caso, por exemplo, de matérias que são diretamente intervencionadas por este acordo BEPS da OCDE, no caso de preços de transferência, da matéria de preços de transferência, por exemplo, é absolutamente relevante que o Estado angolano que está a inspecionar uma determinada sociedade nesta área venha a conhecer a prática da empresa com a qual a sociedade angolana se relaciona fora do território angolano e falo mais eficientemente conseguindo justamente a troca destas informações com as autoridades tributárias relativas a essas
sociedades com as quais a sociedade angolana tem relações. Portanto, a partir dos acordos de dupla tributação, toda esta troca de informações está agilizada e essa é de facto uma outra grande vantagem que identifico na celebração dos acordos. Muito obrigado, doutora Isabel Fidalgo. Estamos a falar efetivamente sobre essas questões relacionadas com um tema abordado no Quartas na Ordem, que falou sobre a erosão de bases tributáveis de transferência de lucros. Já explicou, o objetivo é evitar a transferência de lucros entre as jurisdições. É uma proposta da OCDE de 2013 que Angola aderiu em junho de 2016. E agora falava aqui na necessidade de Angola acomodar alguma destas recomendações, mas que algumas questões já estão bem presentes. Doutora, há várias empresas multinacionais estrangeiras, Angola já tem algumas poucas, que operam em várias jurisdições e que têm a necessidade de respeitar algumas destas recomendações e que têm tido algum transtorno no seu dia-a-dia. Quais são as recomendações que deixa, em primeiro lugar, a Ordem, no sentido, se calhar, de fazer aqui um enforcement para que essas recomendações sejam as soon as possible acolhidas pela legislação angolana, para as empresas, que têm que encontrar um meio termo, mecanismos que possam ajudar a mitigar o impacto da inexistência ou da não acomodação na totalidade dessas recomendações e, claro, os contabilistas que lidam com essa situação no dia-a-dia num cenário como o atual. Muito bem. Do lado dos contabilistas, eu diria que aqui a principal recomendação tem que ver com a identificação de situações que possam vir a gerar, no âmbito de uma inspeção tributária, questões relativas a abuso tributário, situações de planeamento que possam vir a ser consideradas abusivas. Porque apesar de as normas não estarem absolutamente densificadas na legislação angolana, a legislação angolana tem mecanismos de identificação de formas de planeamento abusivas e desde logo tem regras que visam punir do lado da responsabilidade dos administradores e também dos contabilistas, das entidades responsáveis pela construção da contabilidade das empresas. Nesse ponto tem regras no domínio criminal e controle nacional que visam controlar ações que possam vir a ter como objetivo único a evasão fiscal. Portanto, do lado dos contabilistas e dos técnicos de contas, eu diria que há aqui um interesse de documentar muito bem as operações, reportá-las às administrações nas acessões, nos pontos em que considerem existir risco, parte da AGT vir a ser identificado um planeamento abusivo, chamar a atenção para a existência destas regras no domínio internacional e criminal e salvaguardar-se através de uma documentação da criação de dossiês, operação a operação, que sejam capazes de, no âmbito de uma inspeção, esclarecer os contornos da construção de preços e das opções tomadas do ponto de vista das reorganizações e das reestruturações societárias. Do lado das empresas, eu diria que há aqui um princípio geral de decoro, no sentido em que há operações típicas que não precisam de estar reguladas na lei como sendo de cariz abusivo, mas que lhes estão naturalmente vedadas. Todas as operações que visem a transferência ilegal de resultados do território onde eles são naturalmente gerados para outras jurisdições, sendo certo que nessas outras jurisdições não existe uma atividade económica efetiva ou uma direção legalmente constituída, essas são naturalmente operações de risco e que podem vir a ser identificadas até no domínio criminal fiscal. Isto para dizer que, se é verdade que a legislação angolana tem algumas lacunas ainda do ponto de vista destas regras de tratamento de evasão e transferência de lucros, ou melhor, não as tem tão desenvolvidas, é também verdade que tem pelo menos os mínimos capazes de identificar as situações mais flagrantes e isto já transporta para os administradores e para os contabilistas uma obrigação mínima de decoro, de controle das operações, de algum conservadorismo nas operações de reorganização e, sobretudo, para os contabilistas e responsáveis pelas contabilidades, uma responsabilidade ao nível da documentação das operações que eu considero já bastante relevante. Doutora, faltou a questão da AGT. A AGT melhor estaria se tivesse instrumentos melhor direcionados para o tratamento das evasões fiscais. Melhor estaria se tivesse cláusulas como existem em outros países que lhes permitissem corrigir operações sempre que existe a suspeita de que elas estão realizadas com o objetivo único, exclusivo de evitar tributações ou minimizá-las.
mas ainda assim com menos instrumentos tão bem direcionados a esses fins, a AGT tem possibilidade, sim, de identificar as situações e de recomendar às empresas correções fiscais, de modo a que a justiça tributária seja conseguida. Falo de uma forma um bocadinho mais indireta, na ausência dessas normas diretamente relacionadas com o fim evitar a evasão fiscal. Muito obrigado. A nossa convidada hoje é a doutora Isabel Fidalgo, consultora internacional da ALC, Sociedade de Advogados Angolana. A doutora Isabel Fidalgo está a falar sobre a erosão de bases tributável e transferência de lucros, um tema abordado numa das edições do Quartas na Ordem, para cerca de 80 contabilistas participaram, mas gostávamos de saber qual é o balanço que faz desta sessão, sente que efetivamente os contabilistas já dominam essas questões, têm preocupações, o que é que te oferece dizer sobre esta iniciativa? A sessão foi uma sessão muito participada, surpreendeu-me bastante, porque o tema é um tema novo, tem aqui uma componente internacional, mas senti de facto que havia bastante informação e que os contabilistas sentem esta responsabilidade que falava há pouco, no sentido de identificar situações e de documentá-las convenientemente, criação dos dossiês de preços de transferência, tudo isto faz parte da vida cotidiana destas pessoas e pelas questões, o debate que foi criado, eu senti que esta era realmente uma preocupação por parte dos contabilistas. A iniciativa não podia ter a respeito dela a melhor opinião. De facto, é um espaço bastante propício à troca de experiências, de questões e de esclarecimento destas, não apenas em áreas específicas, aquelas relativas aos temas que são abordados pelos conferencistas, mas quaisquer outras, porque no final da sessão, conforme tive a oportunidade de assistir, há um espaço para questões relacionadas com a prática corrente das empresas no domínio da contabilidade, independentemente do tema que é abordado. Portanto, é de facto um espaço privilegiadíssimo entre profissionais da mesma área para a resolução de dúvidas ou problemas que surjam no dia-a-dia. Recomenda a participação dos contabilistas? Vivamente. Muito obrigado. Caro ouvinte, chegamos assim ao fim da entrevista à doutora Isabel Fidalgo, consultora internacional da ALC, Sociedade de Advogados Angolana. A nossa convidada, como dissemos, é jurista e falou neste programa e também numa das edições do Quartas na Ordem sobre a erosão da base tributável e transferência de lucros. Doutora, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço. E esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigada. Ouvíamos a entrevista à consultora internacional Isabel Fidalgo sobre a erosão da base tributável e transferência de lucros. E assim chegamos ao fim da edição número 72 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos os votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.